Bom dia, boa tarde, irmãos e irmãs da Pastoral Familiar, aqueles que fazem preparação para o casamento, né? O popularmente chamado curso de noivos. Agora nós conversamos sobre as orientações para o matrimônio que não são provenientes da paróquia Nossa Senhora da Assunção, mas são as orientações deixadas para o sacramento do matrimônio desde 2009 na nossa Arquidiocese de Mariana. Dentre tantos sacramentos, também tem as orientações para o sacramento da ordem, das ordenações, que se refere intimamente a nós, né, que somos ordenados. Mas, dentre tantos outros sacramentos, aparecem também as orientações para o sacramento do matrimônio. Começa-se definindo, na verdade, a questão do matrimônio, né? É a aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão de vida toda, é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, dos filhos, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento. O sacramento do matrimônio significa a união de Cristo com a Igreja. Concede, e aí nós vamos ver na liturgia do sacramento, as leituras, fala assim que o esposo e a esposa têm essa mesma, assim como Cristo, né, em relação à própria igreja. Concede ao esposo e à esposa a graça de se amarem com o mesmo amor com que ele amou a sua igreja. A graça do sacramento leva à perfeição o amor humano do casal, consolida a sua unidade indissolúvel e a santifica no caminho da vida eterna. A preparação para o sacramento do matrimônio. A preparação remota para o sacramento do matrimônio se fundamenta na vivência de comunhão e na forma de relacionamento na família e na família, na escola, na comunidade eclesial e na vida social. Então, ou seja, é um processo de preparação que nós dizemos, né? A pessoa não vai lá fazer um cursinho para o casamento, mas ela vai deixando-se envolver desde o momento em que ela já se atina para o sacramento do matrimônio. Vocês não pensem assim, a gente quer ser padre, né? A gente não chega lá pro bispo e fala assim, olha, eu quero ser padre. Não, você tem uma formação no seminário. Não significa que você esteja no seminário e você vai ser padre também. Você está refletindo com relação à vida que você vai abraçar. Da mesma forma é o matrimônio, né? É uma escola da fé. Você começa a ter esses ensinamentos lá na pastoral do batismo, na catequese, nas celebrações da missa, ao ouvir as experiências de outros casais e se construindo em relação a isso, né? A preparação para o casamento, para o matrimônio, para a vida familiar é um processo abrangente e globalizante. Deve constituir educação permanente, é o que eu dizia, né? No processo, entre outras iniciativas, procure dar é, a devida atenção aos responsáveis pela organização e dinamização da pastoral familiar. Então, assim, é preciso que se dê grande atenção a essa proposta da pastoral familiar, né? Porque ela vai inserir nessa possibilidade do matrimônio, né? Pessoas em todas as faixas de idade. Assim, pense as paróquias em ter de modo bem planejado remota, próxima e para o matrimônio,
e para a vivência dos valores de família, né? Por isso esse encontro também dos namorados e o encontro para os casais e pós o casamento também, né? Todas essas preparações que nós temos. A importância fundamental do sacramento do matrimônio é para a vida da comunidade cristã e exige que se realize uma catequese permanente sobre sua natureza e seu significado. Então não basta ir ali. As pessoas hoje em dia elas se preparam para o matrimônio, né? Mas a preparação consta do quê? Qual arranjo que eu vou colocar na igreja, que vestido vai, qual penteado que vai fazer. Não, calma aí. Olha, isso tudo acaba. O penteado, quando acabar a celebração, vai acabar. O arranjo vai murchar. Mas e viver dia a dia, um ao lado do outro? Isso espera-se que permaneça. E é justamente com essa preocupação de sobreviver aos contratempos e às intemperanças da vivência a dois, é de que a pastoral familiar tem essa grande preocupação de trabalhar esses encontros. Por causa disso, há muitos noivos que acabam fazendo essas preparações em outras paróquias, porque é 1 hora, porque 2 horas, e aí traz o comprovante, vem casar na paróquia de origem. Daí a paróquia de origem tem lá suas orientações: não atrase, não faça isso, não leve o cachorrinho para levar as alianças, que hoje em dia basta aparecer na televisão que as pessoas copiam tudo. Olha, nunca vi pessoas tão sem criatividade do que na atualidade, como nós estamos nos deparando, né? As pessoas parecem que não têm criatividade, elas olham o que acontece nos outros e copiam. A gente já vê cachorrinho, criança puxando carrinho, porque apareceu na novela, cachorrinho trazendo as alianças, porque já apareceu no casamento de fulano. São essas cópias que nós estamos vendo. A pessoa não sabe criar, né? Ela não sabe ter essa capacidade de ver a essência. Não é essas questões para poder impressionar os outros, né? Casamento não é isso. O sacramento do matrimônio é impressionar os outros. Não, eu vou arrasar, eu abafei, né? Você vai arrasar e abafar quando você celebrar 25 anos, 50 anos juntos, 70 anos juntos. Aí você arrasou e abafou. Mas essas celebrações que acontecem, que acaba e as pessoas começam a se desentendendo por tão pouca coisa, isso não. Então, nos encontros de preparação para o matrimônio, seja utilizado o subsídio acolhendo noivos, que são os vários encontros que nós temos, né? Entre os objetivos da preparação próxima para o matrimônio, leve-se em conta o seguinte: propiciar aos noivos um aprofundamento na compreensão e vivência no amor cristão, refletir sobre o sentimento cristão do matrimônio, conscientizar os noivos a respeito das próprias responsabilidades, ajudá-los a assumir uma opção verdadeira adulta, consciente e livre, torná-los conhecedores dos meios de que podem dispor para viver a vida matrimonial conforme o ideal do Evangelho. Então, essa é a proposta. Depois tem os processos de habilitação para o matrimônio. Com antecedência mínima de 1 mês, os noivos, depois de terem concluído o processo de preparação próxima, deverão apresentar-se na paróquia em que têm domicílio, ou se moram em paróquias diferentes, em uma delas, para providenciarem os papéis de casamento. Então, o noivo mora aqui na Boa Morte, a noiva mora lá em Lafayette. Eles podem fazer o processo tanto aqui quanto lá, mas só vai casar lá em Lafayette, não tem problema. Pode fazer aqui ou lá, desde que reserve lá a data em Lafayette, porque se o processo está sendo feito aqui, ele vai ser transferido para lá, mas a data já está reservada. Da mesma forma, sendo aqui. Reserva-se a data aqui, se o processo está sendo lá, o processo vai ser transferido para cá. Então é preciso que tenha certidão de batismo, olha, preste bastante atenção, expedida expressamente para casamento com data não anterior a 6 meses de apresentação da mesma, incluindo eventuais anotações marginais do livro de batismo. Porque se você vai casar
e pede a certidão de batismo, lá no livro onde você pediu, lá no Nordeste, no Japão, vai ser escrito: retirada para fins matrimoniais na data tal, tal, tal. Quando você casa, a paróquia onde você casou manda uma notificação de que você casou com fulano tal, tal, tal. Será anotada ao lado no livro de batismo, no livro onde você foi batizado, que você se casou com fulano tal dia. Por quê? Para não acontecer de mais tarde, ninguém sabe que eu casei, mesmo eu pedi uma certidão, vou casar com outro. Não, já está lá anotado, né? Certificado de participação dos encontros, se menor de 18 anos, licença dos pais ou responsáveis, atestado de óbito de cônjuges anterior, quando é viúvo, comprovante de habilitação para o casamento civil ou certidão de casamento civil, se já foi realizado. Se os noivos católicos ainda não receberam o sacramento da confirmação, devem ser orientados para que o receba antes de serem admitidos ao matrimônio, ou logo que possível. O direito canônico fala, cânon 1065, parágrafo 1º. Antes ou logo que possível. Neste caso, o pároco ou presbítero que acompanhou o casal na preparação para o matrimônio solicite ao arcebispo a delegação para ministrar a crisma antes de celebração do matrimônio. Cânon 1065. O pároco entreviste cada noivo e cada noiva individualmente para o necessário conhecimento, orientação e verificação se estão dispostos a assumir a vivência do matrimônio com todas as suas exigências. Então, a chamada entrevista que nós temos, né? Os proclamas sejam lidos em missas dominicais por 3 domingos sucessivos. Por isso que a gente tem um tempo distante do casamento, porque se o noivo é daqui e a noiva é lá da China, a gente tem que mandar os proclamas lá na China e deixar o outro aqui. Então, logo corra os proclamas lá, ele é devolvido e é afixado dentro do processo de casamento, né? Tenha o pároco cuidado em realizar com esmero criteriosamente os processos, né? Licença e dispensas para o matrimônio. Então, o matrimônio ele ocorre mas tem as suas peculiaridades, né, que são algumas licenças e dispensas. De acordo com o Cano 1071, exceto em casos de necessidade, sem licença do ordinário local, ninguém assista ao matrimônio, ou seja, matrimônio de vagos, matrimônio que não possa ser reconhecido ou celebrado civilmente. Então, por exemplo, pessoal, eu vou casar na igreja porque eu não posso assistir sem antes pedir essa orientação, documento expressamente expedido pela Cúria Romana à paróquia, né, dispensando do casamento civil. Matrimônio de que tenha obrigação natural para com outra parte ou para com filhos nascidos de união precedente. Matrimônio de quem tenha abandonado notoriamente a fé católica. Matrimônio de quem esteja sobre alguma censura. Matrimônio de menor sem o consentimento ou contra a vontade razoável dos pais. Matrimônio a ser contraído por procurador, mencionado no cano 1105. Então, nos casos de matrimônio misto, aí entre pessoas batizadas católica e outra batizada não católica, ou de disparidade de culto entre pessoas batizadas, entre pessoa batizada e outra não batizada, observe-se as seguintes normas. Instruam-se os fiéis sobre as peculiaridades de tais matrimônios. No pedido de licença, matrimônio misto. Então, nesses casos, o padre precisa encaminhar à Cúria Romana pedindo dispensa desses casos, né? Pedido de licença ou dispensa, né? Nessa questão da disparidade, para que o matrimônio aconteça. Então, às vezes, há pessoas que chegam à igreja, não, eu quero casar amanhã. Não, calma aí. Mas vamos ver qual que é a situação. Chega com essa questão e pensa que o processo tem que ser de hoje para amanhã. Não, tem as suas normas e as suas orientações. Depois, tem outras licenças, mas o que a gente quer chegar é na questão da celebração do matrimônio. A equipe pastoral, a equipe paroquial de pastoral litúrgica,
é a pastoral familiar. Ela que preparou o noivo, é ela que cuide para que a celebração aconteça dentro das normas e orientações litúrgicas para o sacramento do matrimônio. Nenhuma equipe de cerimonial que vocês pagam tem responsabilidade para com a celebração litúrgica do matrimônio. Vocês pagam essas equipes de cerimoniais para cuidar das questões fora da igreja. Dentro da igreja é um sacramento e quem tem a responsabilidade de orientá-los, encaminhá-los, é a pastoral familiar que trabalha essa liturgia. Por isso a gente fala assim, não sei aqui, mas na Patagônia acontece muito. Vocês pagam caríssimo esses cerimoniais, que não tem, muitos deles não têm nem noção do que seja a liturgia do matrimônio, segura o noivo, a noiva lá fora para poder fazer uma entrada triunfal de cinema e se esquece da essência, daquilo que é essencial. Então, tomar muito cuidado, porque essas equipes, muitas delas não têm noção em relação à celebração do matrimônio, né? Cada paróquia tem essa responsabilidade para com a celebração do matrimônio religioso, do sacramento do matrimônio, né? Oriente os filmadores, né? Tenham uma tranquilidade. Graças a Deus sempre tive tranquilidade com as equipes de fotógrafos, pessoas que filmam, que sempre chegavam até a mim e falavam, padre, onde que eu posso ir, como que eu posso filmar? Às vezes eu dava uma parada e falava assim, olha, agora pode tirar uma foto aqui, vai ficar boa. Ter essa tranquilidade, mas tomar muito cuidado, que eu falo assim, vocês contratam pessoas profissionais que eles estão preocupados em tirar o melhor foco com a questão financeira. E aí então eles não estão nem se importando, muitos deles, com relação à questão do sacramento. Olha, eu já ouvi em casamentos, em celebrações, não tem jeito do senhor fazer de conta que está fazendo isso? Não, o sacramento não faz de contas. Não tem jeito, não. Então, olha, para poder ver, eles querem foco, eles não estão preocupados com o sacramento em si. Então, tomar muito cuidado, porque às vezes está lá o padre fazendo um momento de diálogo, de entrevista lá, próprio da cerimônia, da celebração. E está lá o fotógrafo, o profissional, atrás do padre, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha para mim. Né? Calma aí, ó, espera um pouquinho, é um momento sério de diálogo, de onde a pessoa vai firmar o seu propósito, fazer sua promessa. Como que ele pode estar olhando para a foto? Está tendo as leituras, as pessoas estão fazendo leitura. Está lá o profissional, né? Tentando dispersar a plateia, ou as pessoas que estão participando, dispersar os noivos, tentando tirar foto na hora exatamente das leituras. Não é assim, gente. Nós temos os tempos. Não é vergonha para as pessoas, para os profissionais, chegar, olha, padre, eu não tenho nem noção aí, eu vim para tirar foto, o que o senhor orienta, o que eu posso fazer? É tranquilo, isso é dever do padre, é dever da pastoral familiar, dizer, olha, nesse momento seria importante que você não tirasse foto, esperasse um pouquinho, para as pessoas não perderem o foco, né? Então tem muito isso. Depois tem muito essa questão no número 208 das orientações para o matrimônio, fala assim, o canto seja permitido apenas nos momentos em que o celebrante não usa da palavra. E tome muito cuidado com relação aos cânticos. Olha, eu sou da era do guarda-costa, né? Whitney Houston. Gente, quando teve aquele filme, eu nunca vi, não tinha um casamento que você não fosse que não tocasse Whitney Houston. Eu sou da época do Titanic. Nunca vi. Passou o Titanic, fez aquela fama. Olha, todos os casamentos já começavam afundando com a música do Titanic. Porque tocava-se música do Titanic. Olha, havia muitas questões com relação ao sacramento. E as pessoas, músicas tão bonitas que tem, são religiosas, gospel, cristãs,
e que podem ser tocadas, mas por falta de conhecimento as pessoas não colocam. Então é interessante que se pense, né, em relação a isso, em relação às músicas dentro da liturgia, né, e os momentos que vão tocar, né, não está tocando ali para você desfilar, para você, não, está tocando para poder fazer com que você tenha tempo de criar uma certa interiorização com relação àquela celebração, ao teu sim que você vai dar, né? Depois, a outra questão são as pessoas que você convida para se tornarem testemunhas do matrimônio, né? Eu falo assim, olha, eu nunca vi mais do que nunca, nos dias de hoje, nós precisamos na igreja de dois padrinhos. Um casal do lado dela e um casal do lado dele. São os que vão assinar o processo. Pronto. Os outros, as pessoas convidam, e eu já fui em casamento que tinha 25 padrinhos, 30 padrinhos. Olha, sinceramente, costuma de vez em quando eu falar, não ter vergonha de dizer, né? Olha, tá entrando ali uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, um forno elétrico. Tá entrando essas pessoas. Por quê? Porque hoje em dia parece-me que é chique, né? Você convidar o padrinho e escrever forno, micro-ondas, forno elétrico, isso, é aquilo. Então as pessoas convidam nessa atitude de interesse. Não, padrinhos ou testemunhas são aqueles que conhecem o essencial do sacramento do matrimônio dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e que vai estar lá para te ajudar a viver aquilo que você prometeu diante da Assembleia, diante do testemunho, diante do padre. E aí vai te ajudar e na hora que precisar vai puxar a tua orelha com relação a isso. Então, perceber quem vocês convidem para serem testemunhos, né? E tomar muito cuidado, as normas falam, as orientações, né? Tome muito cuidado para que a entrada dos padrinhos não se torne um desfile. Por quê? Entra um casal, fotografa, faz uma pose, dá uma volta, vira a volta, depois entra o outro, dá uma volta, vira a volta. Calma aí, gente, não é desfile não. A passarela ali, o tapete, o corredor central não é para desfilar, não é para poder ficar dando volta, não. Não é isso que se cria, né? Não é isso que se possibilita. O que na verdade pode se ter uma entrada. O que tem acontecido nos casamentos, nas celebrações? Marca-se às 20 horas, mas começa às 21. E depois de começar às 21, as pessoas querem fazer tudo o que elas não têm direito. E nós somos obrigados a aguentar ficar lá esperando, né? Não virou mais falta de educação atrasar, é chique que as pessoas falam. Eu tenho para mim o seguinte, isso já é norma. A princípio eu brigava, discutia, chamava atenção, mas quem passava por sem educação de ter cobrado horário era eu, porque eu estou mostrando que é certo. Então não, eu não faço isso, não cobro mais não. Mas atrasou, eu começo a celebrar o matrimônio. Se eu vou ter uma celebração de 30, 40 minutos, pode se preparar. Eu começo pregando lá no livro do Gênesis e vou até o Apocalipse. E demoro bastante mesmo. Eu não me cansei, pelo visto, ninguém percebeu que eu me cansei de ficar esperando. Então não vai custar o outro ficar me ouvindo mais de uma hora de pregação, né? Aí eu não preciso xingar ninguém, e ninguém me xinga, eu continuo celebrando tranquilamente, né? Então é ter presente isso, né? Tomar muito cuidado com relação ao sacramento do matrimônio. Depois tem as outras orientações que nos ajudam com relação a esse sacramento, que seria muito importante que as pessoas vissem, né? Falar assim, olha, as pessoas gostam muito da moda com relação às músicas, né? Por que ninguém entra cantando Eguinho Pocotó, né? Ficou tão aí em moda, mas nunca vi ninguém entrando com essa moda, né? Mas a sugestão que eu dou para vocês, noivos, crie um lema para a vida de vocês, que vocês vão viver pro resto da vida.
Eu vejo de que numa ordenação episcopal a pessoa tem lá o lema dela, né? Por muito tempo nos marcou o lema do Papa João Paulo II, né? Totus tuus, todo teu. E de fato ele viveu isso, né? Todo teu, viajando e visitando, né? Mas daí eu me pergunto, qual que é o lema do teu casamento? O que você pensou em viver enquanto esposo e esposa, pais, né? Qual que é o lema de vocês? Na minha ordenação, quero me consumir de amor. Então, pense bem, né? Coloque lá um lema para o teu matrimônio, né? E viva isso é tão bonito, né? Não tenha medo de sentar, de fazer suas escolhas, pedir a pastoral familiar que te oriente, mostre algumas músicas bonitas que te ajudam a refletir. Isso é tão importante. Eu falo assim, nossa, eu gosto muito de celebrar matrimônio e capricho quando me convidam para celebrar. Capricho mais ainda as pessoas que me conhecem, Lafayette, Ouro Branco, Congonhas, que eu fiz muitos, assisti muito matrimônio, falar assim, sabe o tanto que eu prezo por essa celebração, né? Mas fico muito feliz quando as pessoas chegam exatamente na hora em que elas marcaram. Uma sugestão, se você não quer atrasar, teu casamento está marcado para as 20 horas, coloque sempre no teu convite às 19h30, porque os teus convidados, padrinhos, vão aparecer antes. E quando a gente é, na verdade, exato na hora, como eu sempre fui e procurei ser, eu falo que nunca ninguém atrasou comigo nos casamentos que eu fiz anteriormente. Sim, nossa, vocês não sabem como é bom celebrar o matrimônio. Dá gosto de celebrar. Né? E você vê o tanto que aquilo se torna tão tranquilo e tão bonito. Né? Então pense bem com relação a isso, né? Não faça do teu casamento apenas um mero evento social, mas lembre-se, casamento é no cartório. Na igreja, você está recebendo o sacramento do matrimônio, as bênçãos de Deus, para fundarem o que nós chamamos, e que o Papa chamou, a igreja doméstica. Que Deus abençoe você, meu irmão, noivo, noiva, e abençoe toda a pastoral familiar com esse dinamismo de preparação dos noivos para o casamento.